E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter um bate-papo com uma convidada muito especial. Vamos falar com Cristina. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai se focar no aprendizado do português, de idiomas, e a segunda parte vai se focar mais na cultura brasileira, nos sotaques cariocas e mineiros. Mudando o tema um pouco, vamos falar um pouco mais Uhum. sobre a sua vida pessoal, ou seja, a Sim. sua jornada na vida e tudo. Então, vamos falar um pouco sobre de onde você nasceu e onde você mora Sim. atualmente, porque o que eu entendo é que você nasceu no Rio de Janeiro, mas você mora em Minas Gerais agora, é isso? É isso mesmo. Eu sou carioca da gema, né. Você sabe, aqui no Brasil, geralmente as pessoas quando nascem no Rio de Janeiro, capital, a gente vira e fala assim: "Nossa, fulano é carioca da gema", né. Eu sou carioca da gema, nasci na capital do Rio de Janeiro. Eu morei no Rio até os meus 12 anos de Ah, idade. tá. Sim, depois com 13 anos, minha família se mudou para Minas, até porque Tá, toda a minha família é daqui de Minas, né. tá, E tá. hoje eu moro em Belo Horizonte, né. Ah, Então já estou BH. aqui em Belo Horizonte há muitos anos, há Sim, muitos anos, então, né. você precisa me tirar essa dúvida, porque para mim, se você só tinha 12 anos quando você se mudou, eu pensaria que você se identificaria mais como mineira agora, mas você falou que ainda é carioca, tipo, mas você se identifica carioca, mineira, ambas, ou como você se identifica? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eh, naturalmente, o ser carioca faz parte da minha identidade, até porque eu morei 12 anos da minha vida no Rio, né. Uhum. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Minas, eu falava assim: "Eu gosto de comer biscoito, eu gosto de comer biscoito", né. Tá, tá. Fiquei muito tempo, Richard, muito tempo esse do carioca, né. Imagino. Mas sim. Mas acontece o seguinte, depois de uns 5 anos já morando aqui, Hum. aí finalmente o sotaque, o mineirês, né, enfim, transformou o meu linguajar e hoje eu já falo: "Eu gosto de comer biscoito", né. Então, não tem como, não tem como, mas eu acho que eu realmente me considero mais mineira, né. Não só porque eu vim para cá com 12 anos e já moro há muitos anos, eu acho que você vai compreender o que eu falo, mas sim porque as minhas raízes são mineiras. Meu pai e toda a sua família, mineiro. Minha Ah, mãe tá. e toda a sua família, mineira, né. Ah, não Então, sabia. a minha sim, a minha essência, as minhas raízes são todas de Minas Gerais, não tem como não me identificar, né, com ser mineira. Ah, tá. Que legal. E hoje é Então também minha linguagem. tá, tá. Então, entendi. Agora, porque eu ia te perguntar se o seu sotaque mudou e você já respondeu essa pergunta e essa mas o sotaque é somente uma coisa, né, da língua, Sim, da cultura. Então eu com queria certeza. saber se tinha outras coisas que foram mais difíceis para você se acostumar, além do sotaque, talvez das gírias, ou como foi esse processo de se acostumar a outro estado que é um pouco distinto do Rio. Sim. Bom, com certeza, essa é uma excelente pergunta. Só que antes de responder a sua pergunta, eu acho Uhum. interessante a gente deixar eu sinalizar isso para você e para as pessoas que estão nos ouvindo, que, o Brasil é um país muito grande e, na verdade, nós temos vários Brasis dentro de um mesmo Brasil, né. Isso. Cada região é uma, tem as suas particularidades. E você sabe que o estado do Rio de Janeiro é próximo do estado de Minas Gerais, né. Esses 2 estados, eles se encontram na região sudeste do Brasil, mas eu vou falar uma coisa para você, é muito diferente Uhum. a forma como as pessoas interagem no Ah, Rio de tá. Janeiro e em Minas Gerais.
Então, quando você me pergunta, você sentiu alguma diferença, né? O que que você sentiu de diferente? O que que te afetou? Justamente é o jeito do carioca Ah, tá. ser, se comportar, até mesmo na forma como ele se expressa, né? Hum. Até mesmo isso mexeu comigo. Eu senti uma grande diferença. Mas hoje, naturalmente, depois de anos morando em Minas Gerais, eu já sou mineira, né? Ah, tá. Sim, sim, que legal. E uma pergunta um pouco boba seria: você acha que tem a ver com a questão da praia, que Minas Gerais não tem praia, né? Você acha que a vida é um pouco mais leve no Rio, tipo, por essa vida litoral, né? Sim, eu acho muito interessante isso que você falou, né? Porque Rio de Janeiro é a cidade do sol, a cidade da praia, né? É um lugar onde as pessoas são muito alegres, são muito abertas. Embora os mineiros, eles também sejam muito acolhedores, mas não são como os cariocas, né? Tá, E eu tá. também já tive a experiência de morar no Nordeste do Brasil, né? Ah, Então, sim, eu já morei em Fortaleza e também morei em Salvador. tá. E, por exemplo, o baiano, as pessoas de Salvador, elas são muito parecidas, muito próximas do carioca. Eles são muito abertos, Hum, né? As pessoas em Fortaleza também, eles são muito abertos, porque eu acho, Richard, que isso interfere demais. Em que sentido? Os lugares de praia, os lugares mais quentes, parece que as pessoas elas tendem a ser mais abertas, mais receptivas, mais comunicativas, né? O lugar muito frio, as pessoas tendem a se fechar mais, né? tá. Você vê que até mesmo dentro do Brasil a gente consegue sentir, a gente sente isso, né? Sim, com certeza. E falando um pouco mais sobre a língua, né, sobre o idioma, podemos Sim, pode explicar um pouco se porque tem muito, para mim o sotaque mineiro é talvez o sotaque mais difícil para mim para eu entender, mas acho que é mais porque eles às vezes tipo comem as letras, né, e tem as suas contrações ou tem muitas gírias, né? Acho que é menos o sotaque e mais os regionalismos. E queria te sim. perguntar quando você acabou de chegar em Minas Gerais ou ainda até hoje, tem algumas gírias que realmente foram muito diferentes do Rio, que você nunca tinha ouvido falar em Rio, no Rio? Bom, gente, é interessante, né? Olha, eu não posso falar tanto, por quê? Eu acho que você vai conseguir me compreender. Como eu sinalizei, eu te falei, a minha família, ela já é aqui de Minas. Então, na época de férias, eu sempre vinha para Minas, né? Ah, Então, tá. enfim, eu já estava habituada. Mas eu não gostava, é muito estranho. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? De gírias, enfim, tipicamente brasileira, tipicamente mineiras, perdão. Enfim, que eu particularmente eu achava feio, estranho, eu não gostava. É o trem do mineiro. Não sei se você Sim. conhece essa. E O essa mineiro é é assim. talvez seja a única que eu sim conheço. Ah, então você conhece. Ah, Ah, sim, marca também. registrada do mineiro. Que trem é esse aí no seu, que trem é esse aí no seu ouvido, hein? Eu não conheço isso, não. Que trem é esse? Esse trem tá te incomodando, não? Ó, esse trem tá te incomodando, não? Não, né? O mineiro, ele tem uma mania, né? Esse trem tá te incomodando, não? Te incomodando, incomodando, não incomodando, incomodando. Ó, Ah, né? tá. Ele vai, as palavras ficam short para ele, né? Tá, Né? tá. Outra coisa também, isso eu não consigo falar como mineiro. Eu não falo. Eu sou muito carioca nisso aí, né? Tá. Por exemplo, me dá um dedinho de café. Ok. Dedinho. O que é dedinho? Você sabe o que é dedinho? Sei lá, sei lá. Dedinho. Dedinho. Ah, ok, Dedinho. ok. Dedinho. O mineiro, ele corta as palavras para falar, né? Sim. Agora, deixa eu te falar uma outra também. Aqui em Minas, a pessoa fica assustada, acontece qualquer coisa, Nossa Senhora! Aí todo mundo fala, Nossa Senhora, isso também é muito aqui de Minas. Eu tenho esse hábito, por exemplo. Quando eu fico assim, Nossa Senhora, o que aconteceu?
É bem isso. Que engraçado. E Muito, você e você também pode, ou seja, falar algumas gírias do Rio que você eu sei que você, mesmo que os seus pais não sejam cariocas, provavelmente você lembra de algumas gírias cariocas, né? claro! Eu morei 12 anos no Rio e eu trouxe muita bagagem de lá. E você Tem ainda coisa utiliza essas gírias em Minas Gerais ou as pessoas não te entenderiam? não, as pessoas entendem. As pessoas, eu acho que elas entendem, né? Os meus Ok. colegas no trabalho, ninguém nunca falou o que que você disse. As pessoas nunca falaram. Mas isso é uma expressão que eu uso até hoje, faz parte de mim. São três, na verdade, que nós temos no Rio. Ah, tá. Caramba, você conhece o caramba? Sim, claro. Caramba, caramba! Eu Caramba! amo caramba. Mas também, primeiro, o mais é usado no Rio é o caramba. Em segundo lugar, também as pessoas falam muito caraca. Hum, Caraca, você já ouviu? Caraca, mesmo significado de sim, caramba. sim, sim, sim. Caraca, ela falou isso mesmo para você? Caraca! Mas ainda tem mais uma terceira, Richard. Caracoles. Essa é Ah, estranha. nunca ouvi falar. Nunca. Caracoles. Vai, pode repetir, vai, para você aprender. Vamos lá, como é que é? Caracoles, como era? Caracoles. Caracoles. Eu precisaria Isso! ver escrita a palavra, acho. Caracoles. Uau, Caracoles. que Caracoles estranho. você escreve, só para soletrar, tá? Para ficar claro. É Caraculus. Ah, uau. Caracoles. Caracoles. Caracoles, que palavra difícil! Sim, perfeito. Sim, Esse sim. já não é tão usado mais. Caramba é muito mais usado. Eu amo caramba. Então, Sim, eu faz uso, parte de mim. sempre uso caramba. Às vezes esqueço Sim. caraca, mas também já ouvi falar caraca. Ah, Posso mas te falar mais uma? Essa sim, eu uso pode, até hoje também. Eu amo. pode. É pro legal, tá? Pro legal. Então, para as pessoas Tá. que estão nos ouvindo aqui agora, aprendam essa, tá? Ao invés de você, se você quer falar igual carioca, você não fala assim, nossa, isso é legal. Não, você vai virar e falar assim, nossa, isso é maneiro. Isso, Maneiro, isso. Eu maneiro. nunca sei se devo usar essa palavra porque esqueço se é especificamente do Rio. Porque já ouvi falar, mas não uso essa palavra. Porque realmente somente os cariocas utilizam essa palavra? No Rio, eu não sei se é só os cariocas, mas eu sei que Ok. no Rio nós cariocas da Gema usamos muito maneiro. É caraca, caramba, maneiro. Fala sério também, a gente usa muito. Ah, Em tá. Minas Gerais é trem e Nossa Senhora. Ah, E o tá. ai. Em Minas Gerais também tem o ai. O ai. O Sim, sim, carioca sim. fala caramba. E o mineiro fala o ai. Sim, sim, eu esqueci. Uai, já ouvi falar uai também. Essa palavra é um Eu não pouco. falo ai, não, eu falo caramba. Ah, Eu tá. acho, olha, você tá vendo que eu sou bem carioca, hein? Sou tão mineira assim também. Até eu tô me descobrindo carioca. Uau! Muito bem. E Muito bom. então, também eu esqueci de fazer uma pergunta no início, que é também, ou seja, para mim, os sotaques mineiros e o sotaque carioca são, talvez sejam os dois sotaques mais difíceis para mim. E eu queria te perguntar, para os seus alunos, você tenta neutralizar um pouco o seu sotaque, ou você muda alguma coisa para falar mais claramente ou mais neutro? Como é? Eu busco falar de forma mais neutra, mas eu também sempre, que eu tenho oportunidade, eu sempre, por exemplo, um caramba. Às vezes eu uso com eles, mas eu sinalizo, gente, olha, isso, fulano, caramba é muito usado pelos cariocas. Né? Os cariocas usam muito caramba, né? O Ah, Nossa Senhora, nossa, aqui em Minas a gente usa muito também Nossa Senhora, entende? Então eu sempre busco sinalizar com eles de onde que é para eles. Isso daqui, ó, é muito usado nessa região do Brasil. Isso é sim, importante. boa. Porque quando você ensina a língua portuguesa, você está ensinando a cultura do Brasil. Não é só Ex- ensinar português. É Exato. ensinar cultura.
é muito mais. Com certeza, adorei. Sim, isso é muito importante, esse aspecto cultural. E porque, como você falou, o Brasil é um país continental, então você precisa entender em que parte se usa uma palavra ou outra, né? Bom, Cristina, muito obrigado por esse bate-papo. Eu aprendi muito, adorei conversar com você. Então, mas agora acho que a gente precisa encerrar esse bate-papo, esse vídeo, mas queria te dar a oportunidade de novo para nos lembrar onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Bom, Richard, eu agradeço muito a oportunidade. Foi maravilhoso esse nosso bate-papo, conversar sobre o meu, sobre o meu profissional, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, né, que é dar aula de português. E as pessoas que tiverem interesse em fazer aula de português comigo, podem contar comigo. Basta você, né, mandar uma mensagem para mim no meu Instagram, né, que é cris.rezende, underline português. Me procura e vai ser um prazer poder te ensinar a minha língua, a língua portuguesa. Sim, com certeza. E sim, eu vou deixar o link e toda a informação abaixo desse vídeo, então as pessoas podem te encontrar assim. Então, Ah, excelente. então, Cristina, muito obrigado de novo, foi um prazer e a gente Muito se fala obrigada. logo. Tá joia. Até Tchau, lá, tchau, tchau, tchau. Richard.